Graça e paz, meus amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes, muito felizes, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu estarmos juntos nesse momento bíblico, momento da Bíblia, esse momento abençoado em que nós vamos estudar um pouco mais do texto sagrado. Isso aqui é um canal da Bíblia, irmão. Um canal para aqueles que amam o texto sagrado. Sola Escritura. Ela é suficiente para nós. Nesse dia especial que o Senhor fez, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, Evangelho de Jesus Cristo, é escrito por João Marcos, capítulo 4. Nós já sabemos que foi o primeiro evangelho a ser escrito, nós já sabemos que é o menor deles, porque tem apenas 16 capítulos, apenas 16. Nós sabemos que foi tomado por base pelos outros, que são chamados de sinóticos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas. E o de João fica à parte, é o mais tardio e não se assemelha, porque vem com um texto diferente. Ele relatou acontecimentos diferentes. Então, deu um tempo para você, e você já encontrou Mateus, Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Nós vamos encontrar o Evangelho escrito por João Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, do 35 ao 41, nós vamos encontrar a narrativa da grande tempestade e Jesus acalmando a tempestade. Eu vou ler para você o 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. 36. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. 37. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Tá certo? A narrativa continua, falando a respeito da grande tempestade, e que os discípulos fizeram de todos os seus esforços para se salvarem. Eram marujos, homens acostumados ao mar, acostumados à violência do mar, acostumados a enfrentar tempestades, mas não conseguiram vencer essa tempestade. E o que me chama a atenção e o motivo o tema dessa palavra de hoje, para mim e para o meu e para o teu coração, é sobre as duas naturezas de Cristo. As duas naturezas de Cristo, contestados por diversos hereges do primeiro século, e diversos hereges de hoje continuam contestando as duas naturezas do Cristo. Não conseguem entender, não conseguem reconhecer, não conseguem admitir as duas naturezas do Cristo, humana e divina. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui, nesse texto em particular, as duas naturezas, elas aparecem, elas se ressaltam. E é por isso que eu escolhi esse texto para nós, porque ele fala claramente, ele mostra absolutamente claro as duas naturezas do Messias. Vamos ver a primeira natureza humana, versículo 38. Jesus estava na polpa do barco, dormindo sob o travesseiro. Jesus tinha vindo de um dia todo de ensino, de caminhada, de curas, de expulsão de demônios. Ele vinha de toda uma trajetória do dia, um dia cansativo. E quando entra no barco, aquele balancinho, ele pegou um travesseiro e foi para a polpa do barco e lá descansava. Estava cansado. O Filho de Deus estava cansado. Totalmente humano e totalmente Deus. Que maravilha! Isso é o que a teologia, é um ramo da teologia, chama de união hipostática. As duas naturezas, tremendamente questionado pelos hereges do primeiro e segundo século, tentando discordar disso. Enquanto o texto sagrado vai dizer que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. E vai dizer mais: ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Que maravilha! E João completa tudo no seu evangelho, dizendo que o Verbo se fez carne
e habitou entre nós. Ele encarnou, louvado seja o nome de Jesus. O verbo, o Logos de Deus, a palavra de Deus ativa, a palavra de Deus em ação, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É desse Jesus que nós estamos falando. Não é o Jesus histórico, não é o Jesus personagem, não é o Jesus, não, líder religioso, não. Estamos falando do Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Como disse Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem. A sua natureza humana está comprovada aqui. Ele se cansou, ele teve sede, ele teve fome, ele chorou. Diversos fartos são os textos que mostram a sua natureza humana. Opa! Mas esse texto predileto vai mostrar a sua natureza divina. Verso 39. Ele despertaram o Senhor do seu sono, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E aqui nós vemos com bastante clareza. E no final do texto, preste atenção no finalzinho, 41. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Prestou atenção no texto? Então, no verso 39, Jesus acordou do seu sono, estava cansado, acordou, eles acordaram ele. Ele acordou, viu a tempestade, os discípulos estavam morrendo de medo, estavam apavorados, desesperados, com medo, pedem socorro ao Senhor, ele dá uma ordem ao vento e dá uma ordem ao mar. Louvado seja o nome de Jesus. O vento se cala e o mar se acalma, ouvindo a voz do seu Criador, daquele que estava junto com Deus Pai na criação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três estavam naquela criação maravilhosa. E ouvindo a voz do seu Criador, os elementos da natureza obedecem e se acalmam. E aí nós vemos a natureza divina se manifestar. Louvado seja o nome de Jesus. A natureza humana se manifestou e agora a natureza divina. Diversos são os momentos em que Jesus perdoa pecados. Diversos são os momentos em que Jesus devolve a vista ao cego de nascença, expulsa os espíritos imundos. Jesus dá ordem aos elementos da natureza. Somente Deus é que pode fazer isso. Somente Deus é que pode perdoar pecados. Somente Deus é que pode dar ordem aos elementos da natureza. Somente Deus. E Jesus aí comprovou mais uma vez a sua divindade. E os seus discípulos, aqueles que andaram com ele, que estavam junto dele, que viam o seu dia a dia, ficam assustados e um fala para o outro, quem é esse que nós estamos seguindo? Quem é este que nós estamos seguindo, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é ele? Quem é esse Jesus? Pensei que era um rabino, pensei que era um profeta, pensei que era um mestre, pensei que era um religioso. Tem gente demais pensando muita coisa a respeito de Jesus. O que é que você pensa a respeito de Jesus? O que é que você entende a respeito de Jesus? É um líder religioso? É um grande cara, um cara legal? É um grande mestre? É um grande rabino? Precisamos seguir os seus ensinos. É um espírito iluminado, um espírito puro, e devemos segui-lo, a sua trajetória, o seu exemplo. É um grande professor. Devemos cabalmente seguir as suas ordens, seus ensinos, e vamos viver bem. É um ungido de Deus. É alguém de muita capacidade. É um grande líder religioso. Devemos observar os seus ensinos. Ele é maravilhoso. Ele tinha um poder de cura. Alguém já disse, ele tinha poder de cura. Ele era um grande homem e tinha um poder de cura. Mas aqui ele está dizendo muito mais do que isso. Muito mais, como Pedro disse. Tu és o Cristo, o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Tu és único. Tu és o Filho do Deus vivo. Aleluia. E aqui, mais uma vez, com bastante clareza, está demonstrado isso. Jesus é o Filho de Deus. E por isso ele pode fazer algo na tua vida. Por isso ele já fez na minha vida. Ele pode fazer na tua vida. Ele pode mudar a situação da tua vida. Se esse vídeo te alcançou em algum momento difícil, é porque ele proporcionou isso. É porque ele moldou. É a sua permissão. Ele tem um propósito.
dessa palavra chegar até você. Ele pode modificar a tua vida. Ele pode mudar o escrito da tua história. Basta você confiar nele e entregar. Confiar o suficiente para entregar nas mãos dele a tua vida. É muito mais do que ser convencido ou acreditar. Eu já sei quem é Jesus, conheço a história de Jesus, conheço os apóstolos de Jesus, eu conheço a Bíblia, eu conheço a Escritura, irmão. É muito mais do que isso. Você precisa entregar a tua vida nas mãos de Jesus. Você tem confiança, você tem fé para isso? É preciso fazer isso. E aí ele vai fazer uma mudança maravilhosa na tua vida. Ele vai reescrever a tua história. Nada pode impedir isso. É só a tua decisão. Nada, nem ninguém, dentro do mundo ou fora do mundo, pode impedir isso. Jesus pode. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ele pode. Ele fez uma vez na minha vida, ele pode fazer na tua vida também. Seja o lugar onde você esteja e seja qual for a dificuldade que você está atravessando. Ele é Deus. Ele pode fazer isso na tua vida. Que Deus te abençoe poderosa e soberanamente nesse dia. Estaremos juntos, mais uma vez, se Ele permitir, estaremos juntos. Continua orando por mim, eu continuo orando por você. Paz de Cristo na tua vida, no nome do Senhor Jesus.